25 de outubro, a fé não salva. Vamos ver Lucas 7, 24 a 35. Diz assim: Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados por João no seu batismo, o batismo de arrependimento. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por João Batista. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem espírito, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A fé não salva. Nós vemos aqui o testemunho de João Batista. Ele veio com uma missão, e a fé que ele tinha em Deus fez com que ele aceitasse a missão que lhe foi dada. Ele viveu, se preparou tudo para uma coisa só: preparar o caminho para a vinda do Messias, para que quando o Messias chegasse, o povo aceitasse o Messias. Ele veio para reparar as brechas, ele veio para planear o caminho, tirar as pedras, para aliviar as curvas, assim como faziam os trabalhadores antes que um rei passasse por aquela estrada e chegasse até outra cidade. João Batista veio no espírito de Elias, com um poder de argumento bíblico que ninguém podia resistir. E aquele que abrisse o coração, permitisse ouvir o Espírito de Deus, seu coração era aberto, e entrava então o papel da fé. Ou seja, a pessoa passava a acreditar no que o Espírito Santo estava produzindo dentro dela. E Deus implanta nesse momento a sua lei na mente do indivíduo, a tal ponto que ele vai entender qual é o caminho que deve seguir.
E aí ele vai olhar para a lei e ver que está condenado. Aí ele só tem uma solução: olhar para Jesus. Assim como foi levantado aquela serpente no deserto, e todos que eram picados pela serpente, se quisessem sarar, tinham que olhar para a serpente da haste, levantado lá em cima. Assim também, se nós quisermos ter o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo mostra Jesus. Da cruz é emitido luz que brilha na mente de todas as pessoas, e aquele que abre a sua mente de boa vontade, o Espírito Santo entra ali e faz uma transformação. Aquilo que ele gostava, ele olha para a lei e vê que Deus não gosta. Ele olha para Jesus e pede perdão. Ele não pede perdão para o Pai, nem para o Espírito Santo. Quem representa o Pai e o Espírito Santo é Jesus, que morreu na cruz. Essa é a função de Jesus: perdoar os pecados. E Jesus perdoa os pecados e dá força para que a pessoa consiga caminhar no caminho de Deus. Mas se tropeçar, você tem um advogado ali. Continue no caminho. Você está atravessando um deserto para chegar em Canaã? A fé não salva, Jesus salva. A fé é um meio que produz um caminho, que te leva num caminho para você ser convencido pelo Espírito Santo. É um dom de Deus. Deus dá esse dom para que a pessoa aceite, desenvolva e faça de coração, como João Batista. João Batista foi o maior dos profetas, porque ele preparou o caminho para o Messias. Quando Jesus chegou, a maioria não aceitou. Os que foram batizados por João Batista, aparentemente, também a maioria não aceitou o Messias, por influência da liderança judaica. Então nós perguntamos: João Batista preparou o caminho de Jesus. Ele foi bem sucedido? Houve sucesso no trabalho dele? Quando nós vimos que Jesus ficou praticamente sozinho, em toda a angústia, a fé que eles nutriam não era a fé total que Jesus queria. Aquela que não resiste, que resiste até a morte. Eles fugiram. Como nós definimos o sucesso? O sucesso é fazer da melhor forma possível a nossa missão. Por isso, Jesus diz: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Ou seja,
O primeiro verso é nossa missão, o segundo não é nossa missão. É a missão do Espírito Santo. Que a pessoa recebe aquela luz e ela vai decidir, eu aceito ou não. E o Espírito Santo motiva para você aceitar. E se você aceitar, isso já produz a fé, que é o dom de Deus, que te leva para ser impressa na sua mente os mandamentos, que se choca quando olha para Jesus. Você se sente perdido olhando os mandamentos, mas quando olha para Jesus, você não vê como se perder. Há possibilidade. Então a fé, muitos dizem, a fé salva. Não, a fé não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. A fé não salva, porque você pode ter fé em várias coisas. Você precisa crer, você pode crer em várias coisas. Satanás também crê. Crê em Jesus. Crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele crê, ele não tem dúvida nenhuma. Ele crê, mas ele não se submete. Aquele que, pela sua vontade, faz igual Maria fez, né? Quando ficou sabendo que estava grávida do Espírito Santo. Quando ela ia ficar grávida do Espírito Santo. Aí falou, olha, faz no meu corpo o que bem quiseres, Senhor. Eu sou tua, pode me usar à vontade para que eu possa te obedecer e cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Isto é fé. Isto é fé. Ela decidiu, abriu as portas para que a missão fosse cumprida. E ela só teve que crescer espiritualmente. Então João Batista em algum momento também expressou a sua dúvida. Quando ele estava preso, condenado à morte, ele pediu para os seus discípulos ir lá perguntar para Jesus, é o Senhor mesmo que é o Messias que deveria vir? Quando ele falou com tanta convicção de que realmente é o Messias. O problema está que nós não nos conhecemos. Quando a situação aperta, às vezes nós duvidamos. Mas Jesus levou seus discípulos para dizer, vem comigo, passa um dia comigo e veja o que eu estou fazendo. Depois você vai lá e fala para João Batista o que vocês viram. E eles viram. E os pobres é dada atenção, que é tratado com amor, as mulheres, os enfermos, paralíticos. Não havia preconceito. Havia milagres, ressurreição. E contou então para João. E João disse, realmente esse é o Messias. E chorou por ter duvidado em algum momento desse fato. A fé nos leva a Jesus, o Salvador.